Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje a nossa meditação, ela tem como título Deturpando as Escrituras. Eu quero ler um texto com você que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Olha o que está escrito, diz bem assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Perceba que aqui é o apóstolo Pedro falando a respeito daquilo que o apóstolo Paulo escreveu. E ele fala que aquilo que Paulo escreveu há coisas difíceis de entender. E ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, há muitas pessoas deturpando as escrituras. Há muitas pessoas, infelizmente, pegando textos fora do contexto e fazendo aplicações. Há muitas pessoas fazendo doutrinas em textos isolados. E nós vemos, infelizmente, a cada dia crescer o número de pessoas que são levados, arrastados por falsas teorias, falsas doutrinas, por heresias. Nós vemos hoje um cristianismo que não reflete a verdade da palavra de Deus. Nós vemos um cristianismo mais baseado no achismo do que no assim diz o Senhor. Nós vemos hoje cada vez mais acentuado a opinião pessoal das pessoas quanto o proceder na vida cristã, quanto o como viver o cristianismo, quando na verdade os princípios que são princípios fundamentais, a palavra de Deus tem sido deixada de lado ou quando não deturpada. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essas pessoas estão correndo um risco tremendo de se perderem. Porque a verdade da palavra de Deus, quando ela é aceita, acolhida no coração, essa verdade santifica. E o diabo sabe disso. E o diabo tem colocado na mente das pessoas que não importa o que você crê, isso não faz diferença. Não importa o que você crê. A ideia que o diabo coloca na mente das pessoas é que o importante é servir a Deus. Ou outra ideia que o diabo coloca é que se você sentiu no seu coração, que você foi tocado no seu coração, é isso que importa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Jeremias fala isso. Enganoso é o coração. E tem muita gente seguindo o coração e sendo enganado pelo coração e deixando de lado o que está escrito na palavra de Deus. Tem muita gente que vai se perder com a Bíblia na mão. Porque não adianta ter apenas a Bíblia na mão. Não adianta ter apenas a Bíblia embaixo do braço. Não adianta ter apenas ali a Bíblia na estante, aberta. Você tem que viver de acordo com o que está na palavra. Você deve se voltar para a palavra de Deus. Deve se voltar para a verdade bíblica. Sabe, o diabo ele tem a cada dia trabalhado para que mais e mais pessoas sejam enganadas, arrastadas pelas falsas teorias, pelos falsos ensinos, pelas falsas doutrinas. Hoje as pessoas estão vivendo um evangelho que não se identifica como o evangelho eterno que nós encontramos. O evangelho eterno é aquele baseado na Bíblia, na palavra de Deus, mas o evangelho que nós vemos aí hoje, o mundo gospel que nós vemos aí hoje, não tem nada do evangelho, não tem nada realmente daquilo que está na palavra de Deus.
Infelizmente, essa é a verdade. E sabe, é por isso que surge a cada dia mais e mais igrejas, mais e mais novas igrejas. E como pode ter tantas igrejas possuindo a mesma Bíblia? Como pode ter tantas igrejas que têm visões diferentes, que têm doutrinas diferentes, tendo a Bíblia? Isso mostra o ponto. A Bíblia, ela tem sido infelizmente deturpada. As pessoas, elas estão buscando realmente não praticar aquilo que a Bíblia diz, mas simplesmente adaptar a Bíblia à sua vida. É isso. É muito mais fácil nós adaptarmos a Bíblia à nossa vida, é muito mais fácil nós pegarmos a Bíblia e contextualizarmos com o mundo contemporâneo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós aprendemos que Deus não muda, que princípios eternos não mudam. E não é a Bíblia que tem que ser adaptada à minha realidade, mas a minha vida que tem que ser alinhada com a vontade de Deus que está expressa na palavra de Deus. Sabe, infelizmente as pessoas estão buscando um evangelho que leve elas a ter a vida melhorada. Elas querem melhorar materialmente, querem melhorar fisicamente, querem melhorar o relacionamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é isso que o Evangelho te oferece. O Evangelho não oferece uma vida melhorada. O Evangelho te oferece uma vida transformada. E para que a sua vida seja transformada somente pela palavra de Deus, somente deixando de deturpar as Escrituras, deixando de seguir heresias, aceitando essa verdade no coração, pois essa verdade que te transforma, essa verdade que consola, essa verdade que faz toda a diferença. Procure obedecer a palavra de Deus e não aceite, queridos, não aceite uma palavra deturpada. Aceite aquilo que está escrito, assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Senhor, abençoa este filho, esta filha, derrama sobre ele a tua graça, o teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço e até a próxima.